Ok, muito obrigado. Então vamos iniciar o tema Estudo sobre a Paz, que consta no módulo 3, na página 239. Então, o professor Masaru Taniguchi vem trazendo essa questão de recursos naturais, meio ambiente e paz, como essas coisas se entrelaçam, né? Então, para desenvolver um pouco esse tema, eu gostaria de pegar um recurso natural chamado petróleo e ver como isso tem relações tanto com o meio ambiente quanto com as questões de paz, né? Mas antes de chegar no petróleo, é preciso dizer que antes do uso do petróleo nós tínhamos uso de outros recursos que estavam sobre a Terra e que começou o uso desses recursos com a Revolução Industrial. Então, todos se lembram que durante a Revolução Industrial foi intensa a utilização da máquina a vapor. Então essa máquina permitia que se produzissem muitos produtos em pouco espaço de tempo, muito diferente da produção artesanal que se verificava até então. Então, essas máquinas faziam o trabalho de vários artesãos e conseguiam produzir vários produtos em massa, em sequência, né? Então, essa foi uma das tônicas da Revolução Industrial. Isso tudo foi possível graças ao uso de uma nova fonte de energia. Até então, a humanidade usava a madeira, né, que está acima da face da Terra, acima da superfície da Terra, para gerar energia. Com a Revolução Industrial, buscou-se novas formas de utilização de energia, novas fontes, melhor dizendo, e dentre elas o carvão mineral que fica sob a superfície da Terra. E aqueles países, então, que eram contemplados com maior reserva dessa nova fonte de energia, desse recurso natural, foram os países que mais prosperaram no início. Então, nós estamos falando da Inglaterra, nós estamos falando da Alemanha, porque possuem em seus domínios esse recurso subterrâneo, chamado carvão mineral, que era retirado então para movimentar essas máquinas que, por sua vez, geravam infinidade de produtos em pouco espaço de tempo. Depois do uso intensivo do carvão mineral, a humanidade descobriu uma outra fonte de recurso bem mais eficiente do que o recurso anterior, que é o petróleo, mas também embaixo da superfície da Terra. Então a gente vai fazer aqui uma pausa para verificar a questão do carbono, né? Todos nós sabemos que tanto carvão quanto petróleo são combustíveis fósseis, né? E que são compostos por uma cadeia de carbono muito grande. Então, quando esses recursos são retirados debaixo da terra e queimados acima da superfície para gerar energia, esse carvão que está ali contido nesse recurso, que é queimado, ele não some, né? Ele vai para a atmosfera e vai compor exatamente aquilo que chamam de gases do efeito estufa. Ou seja, pela lei de conservação de energia, aquela substância que é queimada, ela não se extingue, ela não some. Ela vai para a atmosfera e vai engrossando os gases do efeito estufa. Esses gases do efeito estufa já existiam sobre a face da Terra, mas com a constante retirada de recursos subterrâneos e sua queima na face da Terra, a quantidade desses gases foi aumentando desde a Revolução Industrial até os nossos dias. E quando ocorre esse espessamento dessa camada de gases do efeito estufa, ocorre o chamado aquecimento global. Então, por aí vocês veem como que a utilização de recursos chamado combustíveis fósseis, contribui gravemente para o exacerbamento do aquecimento global. Então é importante ter essa dinâmica na mente, né, para saber, por exemplo, que tipo de energia nós devemos privilegiar para que o aquecimento global não aumente. Aqui no Brasil, a energia elétrica ela ainda é fornecida pelas energias hidrelétricas em maior parte. Então, são energias chamadas energias renováveis, e essas energias então são produzidas sem que haja necessidade de queima desses combustíveis fósseis, né? E, consequentemente, o espessamento da camada de gases do efeito estufa. Porque muita da nossa energia vem realmente das energias hidrelétricas. Mas vocês sabem que em épocas de pico entram em ações chamadas termoelétricas. As termoelétricas utilizam em seu funcionamento basicamente a queima de combustíveis fósseis, o que então exacerba a questão do efeito do aquecimento global.
Então, até por aí, a gente vai percebendo como que no nosso dia a dia a gente vai contribuindo para o espessamento desses gases, né? Do ponto de vista dos nossos automóveis, nós temos a possibilidade de utilizar o etanol. Então, a pergunta que surge é assim, dentro da minha ação, do que eu posso fazer para diminuir ou não a carga de gases do efeito estufa, eu escolheria entre o álcool ou a gasolina? Então a resposta é que, se usar a gasolina vem de onde? Vem do petróleo que veio debaixo da face da terra. Ou seja, toda vez que eu utilizo gasolina no meu automóvel, estou fazendo com que aquele carbono que estava debaixo da terra na forma de combustível fóssil seja trazido para o tanque do meu carro, portanto acima da superfície da terra, queimado e liberando gases do efeito estufa. Aí as pessoas vão falar, mas quando você queima o álcool não acontece a mesma coisa? Não vai liberar carbono para o ar? A diferença é que esse carbono que eu libero para o ar, no caso do álcool, ele já estava no ar, porque a cana-de-açúcar, de onde provém o álcool, ela vai capturar o carbono que está no ar, através do processo de fotossíntese, vai formar o carbono que vai ser queimado depois como álcool, né? Portanto, quando eu queimo o álcool, eu estou queimando o carbono que já estava acima da superfície da Terra. Logo, não estou contribuindo para a formação de gás do efeito estufa e, portanto, aumentando o aquecimento global. Aí as pessoas vão falar, mas o que tem a ver o aquecimento global conosco, né? Conosco, que nós somos religiosos? Pois bem, nós estamos no módulo 3, então, se eu perguntar para os senhores qual a missão do homem na face da Terra, do ponto de vista geral, cada um tem uma missão individual, né? Mas do ponto de vista geral nós podemos então perguntar, né? Do ponto de vista geral, qual que é a missão com que o homem nasceu na face da Terra? Agora, no módulo 3, possivelmente as pessoas irão responder para manifestar a imagem verdadeira aqui na face da Terra, ou manifestar o Deus que está dentro da gente aqui na face da Terra. Agora, então, eu pergunto, manifestar Deus e a imagem verdadeira significa o quê? Vamos pensar um pouquinho. Na imagem verdadeira, no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo criado por Deus, quantas espécies de vida existem? Se você respondeu infinito, acho que chegou perto da verdade, né? Então, a missão do homem aqui na face da Terra é permitir com que essa infinitude de espécies que estão no mundo da imagem verdadeira também tenham a oportunidade de se manifestar aqui na face da Terra. E a pergunta que se faz então é essa: o nosso modo de viver, nosso estilo de vida, ele promove a manifestação das várias espécies existentes no mundo da imagem verdadeira, ou ao contrário, está extinguindo essa possibilidade, né? Então, o aquecimento global faz com que ele seja uma ameaça à biodiversidade do planeta Terra. Então, a gente sabe que se aumentar, ou agora nesse momento que já aumentou bastante o aquecimento global na face da Terra, nós estamos retirando de muitas espécies a capacidade de sobreviverem, né? Muitas espécies só conseguem sobreviver até um determinado grau, né? A partir desse grau, quando aumenta o calor acima desse grau, ela já não consegue mais ter condições de sobrevivência aqui no planeta Terra. Então, o problema do aquecimento global está ligado justamente à ética, né? A Essétio-Uni ensina que ética está ligada à manifestação a mais íntegra possível do mundo da imagem verdadeira aqui na face da Terra, né? Aí que existe o verdadeiro valor. Ou seja, pela ação humana, que faz com que nós peguemos recursos subterrâneos, queimemos aqui na superfície e vão compor os gases do efeito estufa, pela ação humana nós estamos impedindo que essas espécies todas pertencentes ao mundo da imagem verdadeira tenham a sua capacidade, a sua possibilidade de manifestação aqui na face da Terra, né? Então é por isso que recursos humanos, recursos naturais, paz e meio ambiente estão interligados, né? E sem falar que o petróleo, justamente porque está muito concentrado em determinado espaço, determinada região da Terra,
mais precisamente no Oriente Médio, é justamente essa concentração que faz com que a área chamada Oriente Médio seja mais instável do ponto de vista político, né? E do ponto de vista da paz. Então, como tem naquela área muito petróleo, todo esse petróleo ele é cobiçado por todos os países, porque todos os países dependem abundantemente desse recurso chamado petróleo nesse momento. Então, a humanidade construiu hoje uma civilização que já está dando mostras já de esgotamento, que faz com que aquele recurso concentrado numa pequena área da face da Terra seja objeto de muita cobiça por muitas potências, e por isso mesmo aquela região é extremamente instável, sempre sujeita a conflitos, né? Dificilmente se estabelecerá a paz naquela região, porque ela é objeto de muitos interesses, né? Então, essa concentração de petróleo leva justamente a isso, a questão da paz, né? Que a paz é constantemente ameaçada naquela região, porque é uma região de interesses múltiplos, variados, vamos dizer assim. Então, gente, nós temos a questão da paz, pela concentração desse recurso numa determinada região da Terra, nós temos a questão da ameaça à biodiversidade, e o professor Masanobu Taniguchi, ele vai se pronunciar a respeito da biodiversidade da seguinte maneira aqui no Canto e Louvor à Natureza, né? Está na página 24. Eu vos digo, despertai da ilusão que vê as coisas de aspectos e formas dissimilares como seres diferentes. Então o professor Masanobu Taniguchi vem dizer que tudo é uma vida só, né? Todos nós somos uma só vida. E, nesse sentido, a gente precisa enxergar as outras formas de vida como semelhantes a nós, porque viemos da mesma fonte. Então, não há como você estabelecer uma visão antropocêntrica, né? Elegendo o homem como o principal ser na face da Terra, e todas as demais vidas devem servir ou ser utilizadas apenas para a satisfação do homem. Essa é uma moral e uma ética errada, né? Então ele diz, lembrai-vos do ensinamento segundo o qual a aparência nada mais é que sombra de vosso pensamento. A verdade que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino deve ser estendida a todas as vidas, a todas as espécies de vidas, não só ao ser humano. Se compreenderes que todas as vidas são irmãs, tornar-se-á claro que o processo de desenvolvimento da vida sobre a Terra é a expressão da sabedoria, do amor e da vida de Deus. Portanto, você promover ou viver de uma forma que promova a biodiversidade na face da Terra é fazer exatamente aquilo que você nasceu. Manifestar a infinitude de Deus, ou permitir que essa infinitude se manifeste, não só a sua vida, mas a vida de todos os seres vivos, né? Então, todos têm direito de prosperar e de se manifestar aqui na face da Terra. Não é só o ser humano. Então, nós estamos batendo essa tecla do aquecimento global porque ele é uma ameaça à biodiversidade e a gente não sabe se ocorrer uma forte extinção da biodiversidade, qual é o reflexo que vai acontecer para o ser humano. Nós não temos essa previsão. Nós não temos essa noção do que poderá acontecer com o ser humano quando muito da biodiversidade da face da Terra foi extinta. Então, na verdade, isso apenas reflete a ideia de que nós e todos os demais seres vivos somos irmãos, somos irmãos porque proviemos da mesma fonte. E assim, o que acontece com um vai necessariamente impactar na vida do outro. Então, não adianta só pensar, basta que o ser humano sobreviva na face da Terra sem pensar nas demais espécies de vida, né? Porque a extinção dessas demais espécies pode ter reflexos muito danosos para o ser humano. Porque todos somos um, né? Então, é preciso que a gente tenha essa nova ética em relação à nossa atuação aqui na face da Terra, saindo um pouco dessa visão antropocêntrica, que ela foi extremamente enfatizada nos últimos séculos, e ter uma visão mais ampla, que englobe todos os seres vivos, como também seres que têm direito a prosperar e viver na face da Terra, porque nós e eles viemos da mesma fonte, e é eticamente correto que o ser humano promova as condições necessárias para que a infinitude de espécies que existem no mundo mais verdadeira também se manifestem aqui na face da Terra. Na natureza nós temos um valor que não é contabilizado.
né? Então, quando nós, por exemplo, permitimos ou nós assistimos que extensas áreas da floresta amazônica, que tem infinita biodiversidade, a gente sabe que a floresta amazônica é um dos 2 locais do mundo onde ocorre maior biodiversidade, né? O outro lugar onde ocorre maior biodiversidade é na barreira de Recife de Corais da Austrália, mas o outro lugar na face da Terra é a floresta amazônica, que contém infinitas espécies, muitas das quais a gente nem conhece, né? Sequer nós conseguimos catalogar todas as espécies que vivem na floresta amazônica, e essa riqueza, às vezes, ela é devastada para que seja criado gado, né? Então, gado é um vetor de desmatamento, né? Mas isso ocorre porque talvez as pessoas não tenham a noção do que é a verdadeira riqueza, né? Do que é o verdadeiro tesouro que Deus nos deu. Então, para que não fique só na questão da filosofia, e nós, então, consigamos ter uma noção do que é a diversidade da floresta amazônica, se você pegar 2 áreas da floresta amazônica, uma que foi desmatada recentemente, né, para criação de gado, e a outra que permaneceu intacta, uma do lado da outra, né, você vai perceber que existem infinitas espécies aqui onde não foi desmatado que já não conseguem ocorrer mais onde a área foi devastada, né? E também nós temos a noção de que um poderoso coagulante, um poderoso anticoagulante, melhor dizendo, foi fabricado utilizando a secreção do sanguessuga. Aí todo mundo fala assim, sanguessuga é um inseto inútil, né? Só prejudica o homem. Mas mal sabem que existe um remédio, um anticoagulante, cuja base é exatamente a secreção dessa sanguessuga. Também teve um cientista brasileiro que pesquisou o efeito do veneno da jararaca, né? E ele tinha a hipótese que esse veneno poderia ser utilizado no tratamento da hipertensão, pressão alta, que o pessoal fala, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, porque nós não temos essa noção do que é a verdadeira riqueza que nos é dada, né? E que simplesmente, às vezes, a gente simplesmente queima, faz uma queimada para que nós coloquemos gado ali, né? Mas ele tinha essa noção de que o veneno da jararaca podia ser utilizado no tratamento da hipertensão. Começou suas pesquisas. Aqui no Brasil não conseguiu os recursos necessários para ter a velocidade e a intensidade que a experiência necessitava. Quem deu esse recurso? Um laboratório americano. E ele fez o que é chamado captopril, né? Quem tem hipertensão sabe do que eu estou falando, né? Então, o captopril surgiu dessa pesquisa de alguém que entendeu que a biodiversidade é importante, né? Isso é uma espécie que gerou esse benefício para a humanidade, né? Então, mesmo que nós pensemos do ponto de vista utilitarista, sem pensar muito na ética, né? Vamos entender que nós temos uma riqueza que nos foi dada na chamada floresta amazônica, que mal sabemos quais são as possibilidades que ela poderá gerar, né? E ultimamente nós estamos utilizando basicamente para queimar e estabelecer pastagem para gado, né? Então, é preciso que a gente tenha essa noção da riqueza com que nós somos abençoados quando Deus reservou a essa parte do planeta chamada Brasil a maior parte da floresta amazônica na face da Terra, né? Lógico que ela se espalha para os outros países, mas a maior parte ainda está concentrada no nosso país, né? Então, se a gente não tiver essa noção do valor da biodiversidade, né, que pode se transformar, inclusive, em efeitos benéficos para o ser humano, se a gente não tiver essa noção do valor, nós estaremos destruindo essa biodiversidade pensando apenas no lucro imediato que ela poderá fornecer e que, com a perda dessa biodiversidade, nós poderemos, então, perder também inúmeras possibilidades que poderiam nos ajudar, né? Logo, nós vamos entrar num outro ponto, que é a escolha do que nós consumimos, né? Então, vocês sabem, por exemplo, então, de onde vem essa carne, a carne de gado que nós consumimos, né? E que muitas vezes ela veio de locais onde foi necessário desbastar a floresta amazônica para instalar pasto ali, né? Então, vocês vejam que toda a carne que eu como,
eventualmente pode conter atrás de si esse desmatamento e, portanto, a perda de biodiversidade, né? Sem falar que cada quilo de carne que eu consumo, né, representa ali, segundo cálculos de algumas pessoas, né, 1.500 litros de água. Né? Então, vamos pensar no seguinte, né, existem conflitos na face da Terra por conta do petróleo, como eu disse, porque está concentrado em determinados países lá do Oriente Médio. Países que têm muito deserto, né? Agora, imagine se você, dentro do deserto, cercado de petróleo, porém sem um copo d'água, né? Então, quanto vale a água, né? Porque nos é dada abundantemente, muitas vezes nós não agradecemos e não reconhecemos o valor da água. Mas saibam que o Brasil tem 18% da água potável de todo o planeta Terra, né? Muitos desses 18%, a maior parte desses 18% estão justamente na floresta amazônica, né? Então vejam, existem muitas riquezas que talvez nós não estejamos sabendo utilizá-las, né? E quando tem a mente muito restrita, pensando que somente derrubar e criar pastagem, nós estamos realmente jogando riqueza fora, literalmente falando, né? Então, o fato de não comer carne está ligado a essa questão também do uso dos recursos naturais, né? Então, é muita água para 1 quilo de carne, é muita biodiversidade extinguida por esse consumo de carne, né? E isso do ponto de vista de recursos naturais, né? E paz. Agora, do ponto de vista religioso nem se fala, né? Então, a gente sabe que o mamífero ele está numa escala dentro dos seres que tem já uma noção de consciência, de individualidade, né? Tem certa inteligência até muitas vezes, né? Isso demonstra várias vezes, né? Em experimentos que esses animais têm inteligência, né? Têm sentimentos. Tanto é que tanto o Código Civil francês, como também mais recentemente o Código Civil português, reconhecem que esses animais são seres sencientes, né? Ou seja, eles têm capacidade de sentir, né? Então, até do ponto de vista religioso, também tem essa questão de se abster do consumo da carne na medida do possível, né? Então, temos o ponto de vista religioso, temos do ponto de vista científico, né? E em ambos os sentidos, é bom que nós revejamos e questionemos esse hábito de comer carne, né? Bom, também o professor Masaru Taniguchi, o professor Seiichi Taniguchi, vai lembrar do episódio que envolve a professora Junko, né? Que ela tinha um aparelho lá que precisava ser consertado, né? Mas a lógica nossa, dentro da nossa sociedade de consumo, é assim: às vezes compensa mais você comprar um aparelho novo que mandar consertar o velho, né? Mas olha só, toda vez que você troca o aparelho velho porque quebrou por algum motivo, né? Por um aparelho novo, você está criando rejeitos, né? Está criando resíduos que sabe-se lá como serão processados, né? Então ela ficou com essa dúvida, né? Pago o conserto, que é caro, em face de um modelo novo, ou simplesmente descarto esse e compro um modelo novo, né? Então, depois de muito pensar, o professor Seiichi disse que a professora Junko optou por entregar aquele aparelho danificado para manutenção, fazer o conserto e passar a reutilizá-lo, né? Ele fala, acho que foi uma decisão que ela teve, né? Pensando que se fosse comprar um aparelho novo, ela estaria produzindo um rejeito para o qual muitas vezes a gente não dá o devido fim, né? Então, são ações como essas que vão permeando as nossas condutas, né? E fazem com que a gente tenha mais condições de viver aqui na face da Terra, exaurindo menos os recursos que nós temos, né? Então, opções existem, né? E o professor Masaru Taniguchi nos ensina. Agora é o momento do cidadão e do consumidor agirem, né? O consumidor na forma de um consumo consciente, e aí tem vários sites dentro da internet que você pode entender como é que se faz um consumo consciente, né? E também como cidadão na medida em que existem leis que regulam o nosso ambiente, que nós devemos ficar atentos, né, para que eles não sejam objeto de interesses de A, B ou C, né, que muitas vezes você sacrifica a biodiversidade por conta de um interesse econômico mais imediato. Bom, é óbvio que também nós precisamos falar um pouco da questão da energia, né?
Porque, como nós dissemos, por exemplo, no hemisfério norte, muito da energia elétrica ela é fabricada, ela é produzida através de dois modos, né? Ou pela energia nuclear, em menor quantidade, ou pela queima de combustíveis fósseis, né? As chamadas termoelétricas, né? Então, a energia elétrica é produzida ou com reatores nucleares ou pelas termoelétricas. Quanto aos reatores nucleares, o professor Massanombo já se posicionou dizendo que eles são realmente uma ameaça ao ser humano, haja vista o acidente que aconteceu em Fukushima, 2011, né? Então, contrariamente às garantias que o governo verbalmente dava, né, que era uma usina segura, que podia acontecer isso e aquilo, que ela não vazaria o material radioativo, contrariamente a tudo isso, quando veio o tsunami e o tremor de terra subsequente naquela região, houve sim um trincamento daquela unidade, né? E realmente houve o vazamento de material radioativo para toda a região. Então, o vazamento radioativo não é preciso dizer que é uma ameaça para a vida, para todas as espécies de vida, né? Logo, por conta disso, o professor Massanombo já se posicionou dizendo que a Seicho-no-e não é ele, a Seicho-no-e é contrária ao uso das usinas baseadas em reatores nucleares, né? Tanto pela incerteza em relação à real segurança, porque governos mentem, né? A real segurança daquele equipamento todo, né? Como também olhando a ética entre as gerações, né? Porque a gente sabe que na operação de uma usina nuclear, como resultado daquela operação, começam a existir os rejeitos atômicos, né? Rejeitos radioativos, que a gente não sabe o que fazer ainda. Então, o que o ser humano tem feito é pegar esses rejeitos e enterrá-los ou colocá-los, depositá-los em algum lugar, de forma bastante cuidadosa, para que eles não vazem, né? E fiquem ali até que percam a sua letalidade. Mas isso a gente sabe que vai demorar muitos e muitos séculos até que isso aconteça. Então, nesse sentido, nós estamos deixando para gerações posteriores presentinhos bastante desagradáveis, né? Porque nós estamos entregando a eles rejeitos que a gente não sabe o que fazer e que simplesmente a melhor medida que nós conseguimos imaginar é enterrá-los ou deixá-los em depósitos para ali ficarem por vários e vários anos e séculos, por assim dizer, né? Então, até essa questão da ética, do respeito que nós temos entre as gerações, o professor Massanombo também diz, né? Isso fere a ética entre gerações e, portanto, é mais um motivo para nós não concordarmos com o uso de reatores nucleares para a produção de energia elétrica. De outra parte, o uso de combustíveis fósseis tem aquele inconveniente que já falei desde o início, né? Toda vez que nós queimamos um combustível fóssil, esses gases sobem e realçam os gases do efeito estufa, portanto, realçam o aquecimento global. Logo, por isso que nós estamos partindo, e boa parte da humanidade também já se conscientizou disso, e está procurando novas alternativas para a produção de energia, por exemplo, aquela que aproveita a energia solar, que está instalada, inclusive, no escritório da Floresta, sede da Seicho-no-e no Japão, no qual não existe o uso de energia vinda de fora, né? Ela é autossuficiente no sentido de que toda a energia produzida, toda a energia consumida no escritório da Floresta é produzida localmente ali, seja pelos painéis solares que foram instalados nos telhados dos escritórios que compõem o escritório na Floresta, né? Seja pelo uso da queima de combustíveis biológicos, né? Então é queima de madeira tratada, vamos dizer assim, né? Com a devida certificado de origem. Então são grânulos que são queimados ali, né? E esses grânulos são produzidos de uma forma que a gente sabe que veio de uma fonte correta. Então, com isso, toda a energia elétrica consumida e toda a energia consumida no escritório da Floresta não gera gás carbônico, não gera o gás carbônico, não gera o monóxido de carbono, né? Que foi extraído debaixo da terra, né? Também temos outros tipos de energia, né? E o Brasil tem imensa disponibilidade dessas energias, né? Energia solar é um país que tem uma insolação perfeita, maravilhosa,
nos seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E que poderia ser utilizado, né? E um dos pontos favoráveis à utilização dessas energias, né? Por exemplo, da energia elétrica, é fazer com que a gente saia desse modelo de uma energia produzida intensivamente e extensivamente no local centralizado, né? Então, por exemplo, a usina de Itaipu, né? É um centro que vai distribuindo energia ali produzida para todos os locais do Brasil, né? Então, quando você centraliza recursos para fazer obras desse tamanho, como Itaipu, você centraliza poder também, né? Então, conforme a gente vai utilizando mais a energia elétrica, isso vai implicar também a fragmentação do poder, né? De tal forma que talvez o cidadão, nessa intensiva utilização de energia elétrica através de painéis solares, consiga ter o destino do país, o destino da comunidade mais na sua mão também, né? E não de uma forma centralizada como estamos observando hoje. Enfim, esses são alguns aspectos que envolvem a questão do uso de recursos naturais, de energia, né, e meio ambiente, tudo entrelaçado, né? São alguns aspectos que a gente não pretendeu esgotá-los todos, mas pretendemos sim dar algumas pinceladas sobre esse assunto e esperamos que nós tenhamos sido úteis nesse objetivo. Muito obrigado.